Tem uma música do Criolo que diz que não existe amor em SP. Mas talvez o problema não seja a cidade. Talvez seja o nome que a gente dá para coisas que continuam machucando. Eu vim aqui hoje para conversar sobre isso e outras coisas que também não são simples de nomear, com um escritor no lançamento do seu livro. Porque algumas histórias não ficam no papel. Elas viram encontro, viram conversa, viram botecagem. E às vezes viram aquilo que a gente ainda não conseguiu entender. Quanto maior, mais amargo, alguma nota cítrica, sabor, aroma, ele inclui, beleza? Esse é o nosso tradicional, o Pilsen. A gente tentar com o lançamento aí também. Eu vi a cerveja. Tá, o Weizen. Essa aí você já provei a cerveja. A IPA, dizemos que hoje seria mais alcoólica e aroma e amargo também. Se quiser dar uma provinha, vamos. Eu vou tirar esse aqui pra tu primeiro. Pode ser. Lá vai gelar ele, tentar com mandinha. Beleza. Vamos encostar aqui, vai liberar o Adriano. Inclina, quanto mais inclinado, menos espuma, puxa pra frente. Puxa pro saco. Beleza? Opa. Tu gosta de colarinho? Um pouquinho. Vamos deixar os Isso aí, os 2 dedinhos. Saúde, meu querido. Valeu. Fique à vontade, hein? Obrigado. Esse aqui fica aqui. Isso. Opa, valeu. Tá. Excelente, muito bom. E aí, Thiago? Fala, querido. E aí, como tá? Tô ótimo, muito bom Beleza. estar com você. Caramba, vou começar assim bem direto contigo, meu irmão. Seguinte, nós estamos aqui num bar. O melhor lugar. Boteco. Boteco. Lançamento de livro. É. Tá. E seu livro, eu não li ainda, né? Tô chegando hoje eu vou adquirir. Eu acho que você mandou os dois primeiros capítulos. Eu achei super interessante, né? Realmente desperta em nós Essa é o a desejo intenção. de saber, né? Daqui pra frente, como que desenrola isso, e fica um monte de interrogação ali. Fica essa Maravilha, questão, isso aí. maravilha. Mas seu livro, né? Assim, lendo os 2 primeiros capítulos, a percepção que dá é que trata de coisa muito pesada. E estamos aqui num bar, né, onde que as pessoas estão bebendo, né, as pessoas estão, né, se divertindo. Esse livro pesado combina com esse ambiente de bar? Claro. Digo porque um dos personagens principais, o Severo, que é o pai, é o maior cachaceiro que tem. Então assim, a vida dele é no bar do Flamengo, é no bar do Doge, é no bar da Teresa, que na verdade é um cabaré, né? Então assim, o Severo bebe o tempo todo, chega bêbado em casa. Assim, tem um lado bom de beber, que é o que a gente tá fazendo agora, só que o Severo vai além, né? Ele é quase um alcoólatra, assim. E ele tem por companheiro de bebida o Padre Jorge. Então, nada melhor do que estar num bar, né? E é como a história aqui na cidade de Cubatão, a gente tá num bar raiz de Cubatão, né? Então, tem a ver, apesar da história pesada. Da Marilena Chauí, conhece, né? Sim. É bem conhecida, que diz que às vezes a gente vive relações de dominação sem perceber. E chama isso de amor. Sim. E a Clarice Lispector, essa com certeza você conhece, né? Mostra relações de que o afeto, onde que o afeto não acolhe, não? Pelo contrário, né? Ele inquieta, né? Ele provoca, ele meio que angustia, né? A não ser que eu esteja fazendo uma leitura errada aí dessa percepção aí da Clarice Lispector, mas independente disso, pensando bem, o amor, quando ele machuca, ainda é amor? Rapaz, que pergunta difícil.
Eu acho que não. Eu acho que o amor que machuca deixa de ser amor, né? E ele passa a ser qualquer coisa que não é amor, né? Ele pode ser possessão, ele pode ser opressão, pode ser humilhação, posse, mas deixa de ser amor. Amor que machuca não é amor, né? Eu trago a minha herança cristã muito forte. Eu acho que o amor se coloca de duas maneiras, né? O amor se coloca no cuidado e no serviço. O amor também tem o fogo da paixão, claro, num relacionamento desse tipo, mas ele, principalmente num relacionamento entre duas pessoas, seja entre um casal de homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, entre pai e filho, entre amigos, é o amor que serve, que cuida. Então, a partir do momento em que ele deixa de servir, deixa de cuidar para fazer mal, ele não é amor, né? Eu acho que não. E de certa forma a gente experimenta muito disso no dia a dia, né? De formas ditas amorosas que no fim das contas são opressões, são prisões, são humilhações. Então não, amor que faz sofrer não rola, né? Não pode ser considerado amor. Ah, eu acho que não. Não. Pode ser um monte de coisa parecida com amor, mas amor não. Amor não. Não tem como. Leandro, é isso? Isso, Leandro Marçal. Leandro Marçal. E é importante gravar esse sobrenome porque você é escritor. Eu sou. 5 livros publicados já, publicando umas crônicas por aí também, caminhando na literatura desde 2017. Olha, e sua literatura versa que universo? Ou são livros diferentes entre si? Eu tenho livros diferentes, eu publiquei, os meus 2 últimos livros foram de contos. Eu tenho uma visão muito de uma literatura calcada assim no dia a dia, de coisas que acontecem em ambiente urbano. Meu último livro de contos, por exemplo, ele é ambientado na Baixada Santista. Ele tem ruas, praças e avenidas que a gente conhece. Eu acho que isso gera uma conexão grande com o leitor, uma maior oportunidade de você se enxergar ali, de você entender que a literatura, ela não que isso seja ruim, mas ela não necessariamente precisa de grandes acontecimentos, de grandes universos para ela tá rolando. Eu sou um cara que eu gosto muito de pensar na literatura na rua, no boteco, no ponto de ônibus, em ambientes comuns. Eu acho que eu consigo pensar muito na literatura do cotidiano. Pô, legal pra caramba. E estamos aqui no lançamento, né, em um bar, né, inusitado, né, para alguns, né, pra gente talvez nem tanto, né, que talvez tenhamos ido até alguns lançamentos que foram realmente em bar e de livro, não necessariamente tem que ser um lançamento numa livraria, né? E uma coisa rara de acontecer é que o prefaciador, é assim que se fala, prefaciador? Acho que sim. Se eu tiver errado, né, pessoal, põe aí no comentário. O prefaciador do livro do Tiago, né, O Pai, a Faca e o Beijo, né, é justamente o senhor Leandro Marçal. Sim. Muito bem. E aí eu te pergunto, Leandro, como foi prefaciar esse livro do camarada? É muito curioso, né? Porque sempre que a gente recebe o convite para prefaciar um livro, eu quero ler o livro antes, né? Não vou prefaciar por prefaciar. E eu tinha comentado com o Thiago anteriormente que tem várias... Quando um cara que ele trabalha diariamente com a literatura, que ele é professor de literatura, ele tem uma visão técnica profunda que ajuda muito a construir um livro como esse. E aí uma das coisas que mais me chamou a atenção é o quanto o protagonista narrador desse livro, ele tem um caráter que ele é muito difícil de você colocar esse protagonista como um cara bom ou ruim. Ele não tá certo o tempo todo, ele também não tá errado o tempo todo nas motivações e algumas coisas que ele faz. E esse é o tipo de coisa que eu gosto particularmente de escrever. Eu acho que o Thiago, ele pegou, a gente já conversou sobre isso, sobre uma mania de quando você está escrevendo às vezes em primeira pessoa, colocar uma pessoa horrível dentro de um personagem bom. Isso leva o leitor para uns lugares meio esquisitos. Isso leva muita gente a questionar as nossas escolhas e até os nossos valores, né? Porque eu consigo entender o lugar que esse protagonista tá. Eu não consigo concordar, mas eu consigo entender o que leva, quais são as razões que levam ele a fazer o que fez. E aí é muito louco, né? Que a gente está falando de um livro que você tem uma questão de morte, o começo do livro já diz algo muito grave, muito difícil, né?
de aceitar, né? De tolerar. Acho que ninguém toleraria o que ele fez na primeira página, né? Sim. Tem uma coisa no pai. Qual que é o título mesmo do seu livro? O Pai, a Faca e o Beijo. Tem uma coisa no pai que não precisa ser dita, né? A própria expressão já molda tudo, né? E aí eu te diria, é mais fácil fugir do pai ou aprender a lidar com ele? Olha, eu acho que o mais fácil é fugir, né? Aprender a lidar é muito difícil, ainda mais um pai como o Severo, que é o pai da história, né? Porque assim, ele é um pai, ele é um cara comum, né? O próprio narrador da história diz no começo, né? Meu pai Severo era um cara como qualquer outro. Ele não era extraordinário, mas também não era medíocre. Cuidava da família, garantia o sustento da casa, dava um outro carinho, mas era muito duro. E o grande problema do Severo da história era o silêncio, né? Ele era um homem do silêncio. E não do silêncio contemplativo, mas do silêncio que deixa de dizer. E então, era muito mais fácil fugir desse pai, né? Facilidade é muito mais confortável fugir do que encarar o problema. E eu acho que assim é na vida também, né? Muitas vezes fugir é o mais fácil. Isso acarreta um monte de problema depois, a gente sabe disso. Mas de imediato é mais fácil fugir, né? Encarar o pai, ainda mais um pai como esse, é desafiador. O Santiago, que é o protagonista, né, tentou encarar, a partir do momento em que ele tentou encarar, a coisa desandou, que é o começo da história. O começo da história já começa desandado, né? Porque ele mata o pai, não há spoiler nenhum dizer isso, por mais que pareça. Mas não, ele matou e já era. Dali começa toda a história, né? Ele mata o pai, ele conta logo de cara que matou o pai. E depois começa a relembrar a história, conversando ali com o cadáver do pai. Então ali ele consegue encarar o pai morto. Morto já. É ali que ele consegue encarar o pai. E ele vomita tudo. O livro inteiro, na verdade, é ele vomitando pro pai, pro cadáver do pai, aquilo que ele não pôde dizer em toda a vida. Ele tinha 25 anos ali, né? 25 anos de convívio com aquele homem, quando ele nunca conseguiu dizer nada. Depois que ele mata, ele diz tudo. E aí o livro surge, né? Ele dizendo tudo pro pai dele que ele não pôde dizer ao longo da vida. Incrível. Olha, você está falando dessas histórias aí, né? E que tem aí um pai severo. E não deve ser à toa esse nome Severo. Não é. Realmente se imagina que seja alguém severa, né? E que tenha momentos ali que, como você disse, não é contemplativo, né? Não. Nada contemplativo. Nada contemplativo. Dessa história, eu sei que é delicado falar isso, né? Mas fico sempre pensando nisso, não só com você, qualquer autor que eu vá ler, né? Um pouco o que dessa história tem um pouco do autor, né? Ou é totalmente ficção? Porque há autores que dizem, não, eu invento tudo, são histórias sim, que outras pessoas me contaram, mas a ver com minha história não tem nada. Tem alguma coisa a ver com sua história? Eu acho que sim, tem, né? Um pouco do Severo, tem um pouco do meu pai. Não tem como não dizer. É que meu pai, eu sempre divido. Meu pai faleceu ano passado, né? Pouco mais de um ano, mas eu divido meu pai do Antigo Testamento e meu pai do Novo Testamento, né? E esse Severo tem muito do meu pai do Antigo Testamento, que é de quando eu era muito pequeno. Meus irmãos mais velhos conviveram mais com esse lado do meu pai, que era muito severo, né? O Severo do livro, ele chega em casa e assobia para os filhos. Meu pai fazia isso. A gente tinha que levar o chinelo pro meu pai e o Severo do livro exige que se leve o chinelo para ele quando ele chega do trabalho, tira a bota da indústria. Então essa parte do homem mais rude, do homem bravo, tem um pouco do que era meu pai no Antigo Testamento. Seu pai trabalhou aqui na indústria em Cubatão. Exatamente, assim como o Severo do livro, né? Sim. E meu pai depois, o meu pai do Novo Testamento, já meu pai, a partir aí perto da aposentadoria dele, ele virou exatamente o oposto, sabe? Um homem engraçado, um homem que chorava por qualquer coisa, um homem que babava nos netos. Então, o Severo do livro, que é o pai do livro, lembra um pouco meu pai, em alguns aspectos, né? Meu pai do Antigo Testamento. Eu acho que sim, né? Então, eu acho que é inevitável, né? Escrever uma história sem que se coloque ali aquilo que você... Algumas experiências suas, sejam elas usadas como trampolim para criar a história, sejam elas inspirações. Eu tenho 2 livros concluídos, né? Esse que a gente está publicando agora, O Pai, a Faca e o Beijo. Tem o primeiro que eu escrevi que não foi publicado,
Ele se chama 40 Dias e Infinitas Noites e passa durante 40 dias e Infinitas Noites. e Infinitas Noites. Isso. E esse primeiro livro se passa durante a pandemia. E é uma história totalmente fictícia, sim. Mas há coisas da minha experiência de vida ali, né? Eu acho difícil você não colocar direto ou indiretamente isso. Mas o seu relacionamento com seu pai, você falando, era um relacionamento que era saudável? Ah, totalmente. Não, Porque no livro parece que não, né? Não, no livro não tem nada de saudável. Mas o meu com meu pai, sim, acho que eu não tenho memórias, eu tenho memórias assim, desse lado severo do meu pai, tenho memórias, mas comigo, não. Sempre foi muito saudável o relacionamento com meu pai, a gente sempre se deu muito bem. Principalmente quando ele chegou nesse Novo Testamento, eu ainda era uma criança, então a maior parte da minha vida eu convivi com esse lado dele e foi sempre muito saudável, assim, né? Essa pergunta já me fizeram. Algumas pessoas que não conhecem meu pai chegaram a perguntar: você matou seu pai? Eu falei: não, eu não matei meu pai. Meu pai morreu no ano passado, alguns meses antes de eu começar a escrever esse livro, mas não fui eu que matei meu pai. Até porque eu não teria... Porque o personagem do livro, ele acha que tem o direito de matar. Ele fala: eu tenho o direito de matar meu pai. E eu jamais teria o direito de matar meu pai, porque comigo meu pai era um herói pra mim. É um relacionamento totalmente saudável, a gente brincava muito, se divertia muito, se ajudava muito. Eu cuidei bastante dele, né, nos últimos tempos, então não tem nada a ver com o relacionamento com meu pai. Mas tem uma morte também, que é uma morte simbólica, né? Uma morte que é metafórica. Quantas vezes você já matou seu pai metaforicamente? Ah, rapaz, você sabe que é aí que tá o surgimento do livro? Né? O livro surge disso, dessa metáfora, né? Eu já contei para algumas pessoas. A ideia de escrever esse livro surgiu quando um amigo disse para mim que pro Brasil ir para frente, o Brasil precisava matar o seu pai, que era o presidente do Brasil, o Lula. Um cara de esquerda disse isso: olha, eu sou de esquerda, adoro o Lula, mas eu acho que o Brasil só vai conseguir ir para frente mesmo quando matar o Lula no sentido metafórico, né? E daí surgiu a história de escrever esse livro. E eu acho que eu já tive que matar algumas vezes o meu pai no sentido metafórico, né? Porque na pesquisa para escrever o livro, eu cheguei ao mito do pai da horda, contado por Freud. Maravilha. Então quando então surgiu a ideia de contar a história de um filho que mata o pai, e aí eu fui pesquisar sobre parricídios e descobri que muitas vezes está ligado à questão do complexo de Édipo e que vem junto com o mito do pai da horda. Isso foi tudo que eu descobri na pesquisa antes de escrever o livro. E lá no mito do pai da horda é exatamente isso, né? Os filhos estão ali oprimidos pelo pai, sob o domínio do pai. O pai é o único que pode desfrutar do prazer carnal da mãe, né? E os filhos não, esse prazer é interditado aos filhos. E aí os filhos percebem que matando o pai, eles podem ocupar o lugar do pai. E aí então ele vai poder gozar dos privilégios, dos prazeres e tudo mais, né? E é exatamente o que o Santiago pensa. Ele acha que matando o pai ele vai conseguir colocar a vida de todo mundo em ordem, né? Então tá lá o mito do pai da horda de Freud no começo de tudo isso. E eu acho que muitas vezes a gente tem que matar o nosso pai nesse sentido metafórico mesmo, né? Quando a gente precisa romper com coisas que nos oprimem, quando a gente precisa ultrapassar barreiras para alcançar aquilo que a gente deseja, tem que matar o pai, não tem jeito, né? O Freud agindo aí. O livro é bem freudiano, inclusive, viu? Sim. Fora essa influência aí de Freud, né? Que é inevitável, né? Porque é algo psicologicamente intenso, né? A temática que você coloca ali, apesar de também, né, acredito eu, é um livro que pela escrita, né, um pouco que eu vi ali dos 2 primeiros capítulos, né, ela pega muito na questão de não ser um livro que é literal, né? Sim. Então deve ter muitas metáforas ali também em alguns momentos e não na literalidade do que acontece ali, o fato, vamos chamar assim, fenomênico, né? Aquilo que aparece, né? À primeira vista, né? Então eu não sou especialista, né, em literatura, longe disso, na minha área é mais filosofia, mas gosto muito de literatura, sou alguém que lê, né? Isso produz já, né? A gente sempre dá umas arranhadinhas, umas tentadinhas aqui ou ali de escrever alguma coisa. Já escrevi coisa científica, né? Mas de literatura já escrevi poesia também, me ligo muito nisso, tem algumas coisinhas publicadas, mas eu sou leitor, né? Então poderia falar assim de um subtexto também,
ou de repente vários subtextos que perpassam ali e que devem ter influência em você também como leitor. Sim. Né? E à primeira vista, posso estar completamente enganado, eu vejo 2 escritores ali na sua escrita. Tem uma voz que me parece sua, né? Porque eu não consigo identificar em outro lugar, e isso é muito raro, alguém que começa a escrever um livro e já começa com voz própria, né? Então, não sei porque você é seu amigo, então também não fique muito feliz. Outros, menos suspeitos, irão dizer se o livro realmente ele já nasce com uma voz própria do autor, né? Mas acredito que sim, que esteja ali presente. Mas os ecos que me chegaram foram ecos de Dostoiévski e Clarice Lispector. Tem alguma coisa desses autores aí na sua escrita? Sem dúvida. Eu sou um admirador, assim, máximo do Dostoiévski, né? Ainda não li toda a obra dele. Então, essa questão do direito de matar, por exemplo, que o Santiago tem, ecoa o Crime e Castigo. O Raskolnikov também acha que tem o direito de matar. Quando ele mata a Lisaveta, dali surge o crime e depois o castigo, né? E a Clarice, sem dúvida alguma, eu adoro a Clarice, já li vários livros. E a questão da literatura intimista, uma literatura que mergulha no psicológico, né? Eu acho que eu não consigo fugir disso. Porque de nacionais, escritores brasileiros, a Clarice e o Machado eu acho que são minhas maiores influências, né? E são 2 escritores que mergulham no imaginário, na questão psicológica. E o livro é isso, é um mergulho psicológico na mente do Santiago, né? Não tem jeito. Então tem sim muito eco do Dostoiévski e tem sim muito eco da Clarice. Eu acho que eu não consigo, em qualquer coisa que eu venha escrever, eu não consigo fugir desses ecos, né? Não tem como. E ainda bem, né? Porque olha o nível, né? Sim, eu consegui escrever 0,1% do que eles escreveram, eu já vou me considerar um cara assim muito feliz. Com essa influência toda, riquíssima, né? Inquestionável a riqueza dessa influência. E ainda, se eu estiver certo nessa minha primeira e superficial leitura de que tem uma voz ali, pô, ponto pra você, né? Porque são vozes que não falam, gritam, né? Gritam. Te falar, cara, teve alguma coisa que você teve medo de escrever? Ah, sim. Sim. Eu não sei se eu falo diretamente disso, porque essa parte seria um spoiler, né? Mas não é tão spoiler assim, porque na divulgação do livro aparece. O livro trata de homossexualidade, por exemplo, né? E eu fiquei um pouco receioso de escrever sobre isso, porque há algumas cenas que são narradas assim explicitamente. Então há cenas, né, explícitas de sexo entre homens. E pra mim, eu não me incomodo com isso de forma alguma. Pra mim isso é totalmente natural, faz parte da realidade humana. Mas a gente fica com medo porque a gente sabe do preconceito que existe. A gente sabe da violência que existe. Então eu tive um certo receio, mas durou muito pouco, ainda bem. Eu falei, não, vou escrever. Então quando eu escrevi a primeira cena assim, por exemplo, eu mostrei pra minha esposa, a Pietra, e ela falou, você vai colocar isso mesmo? Eu falei, vou. Eu tinha acabado de ler o livro Tudo é Rio da Carla Madeira, que também tem umas cenas fortes assim, só que é de sexo hétero, né, de homem com mulher. E de certa forma acho que me influenciou a escrever essas cenas. E eu falei, se a Carla Madeira escreveu dessa forma e é entre homem e mulher, por que eu não posso escrever entre homem e homem, né? E pronto, passou o medo. Então acho que foi o único momento que eu tive medo. Tirando isso, não teve mais nada que eu me limitei, não. Né? Você pega um livro desse para prefaciar, de alguma forma isso te preocupou? Pô, porque esse é um livro muito denso, não é um livro, de repente, de biografia do autor, que é seu amigo também, assim como é meu amigo também. Né? Isso foi uma preocupação para você? Particularmente, eu acho que com a maturidade, com o passar do tempo, esse tempo todo na literatura, eu não teria problema de chegar para ele e eventualmente falar, cara, eu acho que
não tá legal. Acho que tem que voltar algumas coisas. Eu sei que muita gente não conseguiria fazer isso. Hoje eu consigo. E assim, a questão da densidade não foi algo que me preocupou tanto. O que eu tinha uma preocupação, porque assim, ele é um livro que ele tem uma premissa muito interessante e a gente vê muitas histórias com grandes premissas e execuções não tão grandes assim. Eu acho que a maior preocupação era manter o nível na execução como um todo. E na minha humilde opinião, ele conseguiu. Você falou de ter alguns momentos de humor e tal. Eu acho que tem muito uma questão sobre entender quem a gente é. Às vezes a gente passa a vida inteira sem entender quem a gente é e sem aceitar algumas verdades nossas e algumas verdades que estão na nossa cara. E eu acho que o livro do Thiago, ele constrói um personagem que trabalha muito com isso e ao mesmo tempo ele tem uma ambientação muito interessante de mostrar a cidade, de mostrar de onde ele vem e de mostrar como determinados ambientes, sejam eles geográficos ou laborais, eles podem amplificar alguns preconceitos que a gente carrega, que às vezes a gente está postando em rede social, que a gente não pode tomar essa ou aquela atitude, mas a gente é leniente com essas mesmas atitudes em alguns ambientes familiares, em alguns ambientes de trabalho e tal. Faz sentido? Fez total sentido, pelo menos para mim. Muito bom. E neste livro especificamente, Thiago, você se expôs ou se protegeu? Bom, eu acho que eu me expus. Eu não poupei nada, né? Então tudo que eu queria escrever eu coloquei ali. Né? O cara que escreveu o prefácio do meu livro, ele falou disso, né? O cara que escreveu o prefácio do livro é aquele ali. Chega aqui. Esse é o cara que fez a preparação, fez a revisão do livro. Aproveitando aqui o gancho, prazer, Adriano. E ele falou disso, né? Qual é o seu nome? Leandro Massal. Leandro Massal. Vai ver, eu tô com a cerveja, ela vai reclamar. Sem álcool, eu também tô bebendo sem álcool. Viu? Qual é o nome de sua mãe? Enívia. Enívia? Enívia, Senhora Enívoa. Enívoa não, Enívia. Ó, cerveja sem álcool, tá? Ela vai falar que é sem álcool e com mentira. Ela não cai nessa? Não cai. Na minha mãe também, se estivesse vivo, não cairia. Mesmo eu mostrando que assim. Eu não acredito, difícil. A minha vai chegar daqui a pouco. Mas veja, né? Então, assim, ele que escreveu o prefácio. Ele escreveu o prefácio e ele falou disso, né? Que era um livro arrojado, que era um livro... E verdade, quando eu escrevi, eu não pensei nisso, né? Escrevi história e foda-se. Foi isso, né? E tem umas coisas assim, né? De exposição mesmo, né? E não sei como as pessoas vão receber isso, mas também não estou muito preocupado com escandalizar as pessoas, não, de forma nenhuma. Então, não sei, né? Se você acha que tô maluco, talvez esteja. Aí eu fico pensando numa coisa aqui, você me falando. Esse toquezinho de humor, mesmo sem ter lido o livro, mas há uma expectativa. Na minha leitura, né, na minha inicial leitura ali dos 2 primeiros capítulos, existe uma expectativa de algum humor, mesmo que seja um humor, assim, tipo inglês, sabe, humor, né, que se chamaria, hoje eu nem sei se pode chamar, né, e não teria problema nenhum de mudar também a maneira de chamar de humor negro, que se chamava, né? Mas enfim, então tem essa expectativa, mas essa expectativa será, se encontra ali, você pode falar que você leu o livro todo, né? A gente não quer dar spoiler, mas de repente eu fico perguntando, tá ali esse humor, né, meio humor inglês, assim, meio sórdido, né? Ou de repente, como você disse, às vezes a gente, dentro de algum personagem, na atitude de algum personagem ou de vários personagens, um pouco nos encontramos ali também. Nós somos defrontados às nossas atitudes também, um pouco. De repente até negando, eu não faria isso, mas lá no fundo você sabe que era uma atitude que você teria potencial de tomar para aquilo. Sim. E aí eu vejo isso que, para pessoas que já têm uma experiência, né, de fazer uma autoanálise, uma autoanálise profunda, como tem que ser. De repente até não chegando em alguns pontos, que alguns pontos são muito dolorosos pra gente, né? E enxerga isso ali na personagem, esse humor que vê que é o riso, de você ler e
e começar a rir ali, não um pouco também é você reconhecendo alguma coisa em você mesmo que você encontrou na personagem, porque tem um dito que fala assim, né? Pessoas que, um dos critérios de uma pessoa realmente inteligente é aquela pessoa que consegue rir de si próprio. Sim. Eu não te... Pelo pouco que nós conversamos aqui, esse livro você fala muito do humano. Sim. Né? Do humano. Por mais que não queiramos reconhecer em nós algumas coisas ali, mesmo que metaforicamente, né? Porque eu acredito, e eu só posso falar que acredito também, que eu penso nesse caso, aí eu vou ser pouco filosófico, né? Acredito que o ser humano, nós como seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande de, se não for meio para se proteger, de enxergar ou de fazer ver, melhor dizendo, né, o nosso lado mais obscuro, as nossas sombras. Então a gente prefere mais ficar assim, parecendo, eu sou bonzinho, vender a imagem do bom moço ou da boa moça, né, do que às vezes, olha, isso é do universo humano, mas de repente isso não é bem visto em sociedade. Mas acredito que as pessoas podem se reconhecer no seu livro. E isso aí, você acha que é uma coisa boa, ruim? Olha, na maior parte do tempo eu acho que é uma coisa ruim. Então, assim, as pessoas podem se reconhecer no Santiago, as pessoas podem se reconhecer no Severo, podem se reconhecer no Davi, na Yolanda, no Padre Jorge, na Dona Teresa. E tudo vai depender da forma como a pessoa se espelha nessas personagens, né? O livro mostra o lado obscuro mesmo da vida. Essa é a intenção. Mas ao Davi, por exemplo, né? O Davi eu acho que é o personagem mais luminoso do livro, e qualquer pessoa que se reconheça no Davi, eu vou invejar essa pessoa, por exemplo. Nos poucos momentos em que eu consigo me reconhecer no Davi, eu fico muito feliz quando eu falo, caramba, isso aqui do Davi veio de mim. Então eu fico orgulhoso, porque também pode ser luz, né? Pra mim o Davi é luz. Então, quem ler o livro vai se deparar com essas situações. Porque no fim das contas, todos os personagens são muito dualistas, assim. Ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bom. É uma mistura. Então depende do que você vê no espelho daquele personagem, né? Nenhum personagem é totalmente bom, nenhum personagem é totalmente mal. Ali tem um pouco de tudo. Então, depende do que a pessoa encontrar. Quem está lendo é levado a essa reflexão, né? Ou é provocado, né? Agora, se vai muito adiante, se vai aprofundar muito, é de cada um. Isso. Mas quem escreve necessariamente passa por esse processo, né? E aí, você no livro, você escreve para se entender ou para se livrar disso? Nunca pensei sobre isso. Eu escrevo. Me ajuda a me entender, mas também me ajuda a me livrar. Eu acho que é um pouco das duas coisas, né? E eu acho que eu consegui me entender nos dois livros que eu escrevi. Eu me entendi em alguns aspectos e me livrei em outros. Eu acho que as duas coisas acontecem. Para mim, o processo de escrita é isso. E é por isso que eu não quero parar de escrever, né? Questão de... O que eu vejo muito na questão relacionada ao humor, não é nem humor, é a personalidade de você pensar que tem um protagonista que, na minha visão, ele é um cara muito triste. E talvez ele herda uma certa amargura do pai dele, e em contrapartida tem uma amizade muito próxima a ele, que é uma pessoa muito divertida e bem-humorada por ser livre, e aí ele não consegue enxergar o porquê que ele é tão triste assim, tendo esse dueto. Agora sim, tem uma parte que eu acho muito curiosa no livro, é que em determinados momentos chega a ser engraçado ver o quanto a gente é ridículo, e quanto determinadas imitações nossas são ridículas, assim. Como tem uma ambientação em alguns lugares que eu já trabalhei, por exemplo, em Cubatão, eu consegui enxergar esse lado do ridículo, que acaba sendo engraçado, de pensar assim, cara, essa galera age assim mesmo nesse lugar, e eu sei onde tá, eu sei por que esse cara tá agindo aqui assim, entendeu? Pô, legal pra caramba. E eu acho muito bacana, e outros têm feito isso, inclusive teve um coletivo ao qual
eu faço parte, que é o Cachaça Filosófica, e teve um braço do Cachaça que foi o Ressaca Literária. E dois autores de livros, e ambos, salvo engano, um pelo menos com certeza, são de Cubatão, não são de Cubatão, e estão escrevendo livros ambientados na cidade de Cubatão, um outro já vi ambientado em São Vicente, Sim. Santos. Importante. Cara, é importante porque assim, a gente vê às vezes no circuito aí de escritores independentes, tem muito livro que você encontra que, sei lá, que são ambientados. A gente pode fazer ambientar o livro onde a gente quiser, mas eu acho muito esquisito, às vezes, uma história que ela é ambientada, sei lá, na Irlanda, ou num lugar medieval, não sei da onde, na Escócia, sei lá. Países Baixos. Uns países assim muito distantes, histórias que essa ambientação não faz diferença nenhuma na trama. E que se essa mesma trama fosse ambientada aqui, não teria interferência, sei lá. Por que você não pode ter um livro de terror, de suspense ou de fantasia ambientado aqui, sabe, na praia, algo nesse sentido, sabe? E eu acho que é importante, porque você tanto situa o lugar, e eu, pelo menos hoje, meu último livro é de contos ambientados na região, eu acho que isso gera uma conexão maior não é uma obrigatoriedade, mas quando a cidade também vira personagem, eu acho que a gente entende melhor o nosso território. Sim. E eu acho que isso é importante também. Eu hoje dou uma atenção maior a isso do que eu dava antes. Bacana. Legal. Então, o prefaciador aqui do livro do Thiago Sobral, o escritor Leandro Marçal. Exatamente. Leandro Marçal, aproveita aqui, tudo bem, o lançamento não é teu. Não, tranquilo. Mas aproveita aí, e que livro seu que você gostaria de sugerir pro pessoal? Vai fazer um ano agora que eu lancei o meu último livro, que é o Me Vê 10 Médias, que são contos ambientados. Como que é o nome? Me Vê 10 Médias. Me Vê 10 Médias. E são contos ambientados aqui na região, na Baixada Santista. E assim, ele tem nas plataformas tipo Amazon, você encontra o livro versão em PDF no meu blog, que é o tireidagaveta.com.br, e também tem alguns exemplares ainda por aí para quem quiser, que são justamente contos narrados por homens, que carregam um pouco de violência dentro de si em ruas, praças e avenidas aqui de São Vicente, Santos, Cubatão e Praia Grande especialmente, e Guarujá também. Legal, bacana. Você mora? São Vicente. São Vicente. Nascido, criado e sofrido em São Vicente. Muito bem. Obrigado, valeu demais. Que agradeço. Valeu. Eu falei, agora eu sei porque ele deixou a mim fazer Obrigado. Cadê o André? E agora? Ô, que vai borrar a maquiagem, cadê o pó? Cadê o pop? A gente volta na questão do pai, né? Dá pra fugir do que a gente herdou? Você pegou num dos pontos centrais do livro, né? Porque pro Santiago, o protagonista, ele recebeu do pai uma herança maldita. Ele repete isso em alguns momentos. Mas eu acho que dá. Embora eu seja muito simpatizante do determinismo lá do Time, lá, né, do final do século XIX, eu acho que o determinismo tem, até certo ponto, um pouco de razão. Eu não acho que ele é uma teoria de todo errada, né?
Mas eu acho que é possível fugir da herança. Não é fácil. Não é fácil, mas eu acho que é possível, desde que a pessoa tenha muita coragem. Né? É preciso muita coragem, é preciso muita disposição, é preciso muita autocrítica para conseguir chegar a esse ponto. Para se libertar. Porque a gente acaba sendo muito influenciado pelo meio, pelo momento que a gente nasce, pelo contexto que a gente nasce. Né? Isso acaba determinando muitas coisas na nossa vida, mas não determina tudo. Né? Determina muitas coisas, mas não determina tudo. E nisso que sobra, que não é determinado, eu acho que está a possibilidade de fugir dessa herança. Quando se quer, né? Porque às vezes há pessoas que recebem uma boa herança que nem vale a pena tentar fugir, né? Eu não fui uma dessas pessoas, aí não estou falando apenas do aspecto financeiro, mas social, antropológico, psicológico, né? Todas as dimensões que envolvem a pessoa humana são colocadas aí nessa herança, né? Uma herança é muito ampla e muito complexa. E amar? Amar é liberdade ou é risco? Bom, Santo Agostinho, se eu não tenho enganado, você que é filósofo vai poder me dizer melhor, diz: ama e faça tudo o que queres, alguma coisa assim, né? Sim. Santo Agostinho diz isso. Se Santo Agostinho estiver certo, amar é liberdade. Ama e faça o que queres. Mas eu acho que quando você ama, e aí eu continuo numa perspectiva cristã, ainda que Santo Agostinho seja um dos caras que definiu aí junto com São Tomás de Aquino o pensamento ocidental cristão, né? Santo Agostinho e São Tomás de Aquino projetam toda essa estrutura de pensamento que a gente tem no Ocidente até os dias de hoje. Começa lá com eles, claro, vai passando por todo mundo, você vai poder dizer melhor do que eu, mas eles estão ali na base. Mas eu acho que Cristo mostra um pouco do contrário pra gente, né? O amor é liberdade, sim, mas Cristo está preso. Então, quando ele se entrega na cruz, ele faz a vontade do Pai. E aí a vontade do Pai termina na cruz, né? Bom, se Santo Agostinho estiver certo, ele fez por amor, então ele fez o que quis. Então, acho que amor é liberdade, mas também nos coloca algumas algemas. Que não tem escolha. Se você quiser amar, você tem que aceitar essas algemas, que não podem ser ruins necessariamente, podem ser boas. Talvez essas algemas até nos conservem uma essência melhor. Acho que é isso. Tinha um programa, talvez você não lembre, e eu falo a verdade, eu também não lembro se era Maria Gabriela, de entrevista, né? Que aqui a gente tá batendo um papo, né? Não é uma entrevista, eu não sou jornalista, né? Então, batendo papo, é claro, tô querendo saber um pouco mais do seu livro, e ao mesmo tempo não pode dar spoiler, né? Hoje é o lançamento, né, do livro, né, aqui no bar, que, como que chama aqui mesmo? Mangue Steak Pub. Mangue. Steak e pub. E pub. Mangue Steak Pub. Boa, bom, cervejinha boa, que gelada, pena que eu tô tomando sem álcool, né? Mas você que tá tomando com álcool, tá boa. Uma delícia. Vou voltar aqui pra tomar com álcool ainda, quando eu estiver bebendo. Está próximo disso. Né? Mas tinha um programa que chamava Pinga Fogo. Eu não sei de onde que era. O pessoal que vai ver isso depois aí pode falar aí nos comentários do que era esse programa. Que era assim, a pessoa dizia uma palavra, o outro rapidinho, sem pensar muito, respondia. Podemos fazer isso aí? Bora, rapidinho. Então, a maré, voltamos pro amor. Servir. Muito bom. Violência é? Destruir. E pai? Cuidado. É o que eu tenho que ser como pai. Eu sou pai. Pra mim, é cuidado. Tiago, a respeito do seu livro, você quer dizer alguma coisa pro pessoal? Por que alguém compraria seu livro, Tiago? Eu vou comprar, mas eu sou amigo dele, então não sei. Mas li, realmente, os 2 primeiros capítulos, tá muito legal, tá muito bacana. Eu tenho uma formação filosófica e na nossa formação nós acostumamos, né, entre outras coisas, ser o mais isento possível. Isenção total, absoluta, não existe. Né? Então eu tenho contágio da amizade com o Tiago, escritor. Mas ao mesmo tempo, né, tenho um pensamento crítico, né, desenvolvido muitos anos aí. Tudo mais. Então, dentro do meu pensamento crítico, confia. Abriu bem. Agora, se ele consegue estragar o restante da história depois, aí só lendo pra saber. Não vai, não. Garanto, tá? Por que compraria? Eu acho que é porque é uma história
e reflete muito as nossas contradições. O Santiago, o Severo, o Padre Jorge, a Yolanda são pessoas contraditórias como nós somos. E ali você vai encontrar uma história que mostra tudo o que poderia não ser. Né? Poderia ser totalmente o contrário essa história, e aí eu acho que nós todos gostaríamos que ela fosse o contrário, mas não é. E muitas vezes é assim a nossa vida. Quando a gente perceber que poderia ser diferente, às vezes é melhor buscar isso. É melhor buscar que seja diferente, porque talvez do jeito que está indo não é bom. O Santiago não escolheu fazer de outra forma, e aí deu no que deu. Thiago, valeu demais. Obrigado. Vou mostrar ali. Opa! Tá, isso é demais. Sem boca para gritar, eu sou o reflexo da vida, sem a morte me alcançar.